Oi, pessoal, boa tarde, bem-vindos à live de hoje do Papo Glaucoma aqui no Instagram. Boa tarde, Will, Maria do Carmo, Paulo, Elane, Jaqueline, sejam bem-vindos, pessoal. A live de hoje... Bom, primeira coisa, antes de falar da live de hoje, vocês estão vendo que tá rolando uma baguncinha aqui atrás de mim? Então a parede tá lá cheia de fita, de post-it. Então, novidade, em breve vai rolar um cenário novo e mais bonitinho aqui atrás de mim. Mas até ficar pronto, vocês vão acompanhando aqui a baguncinha que vai estar aqui atrás enquanto isso. Oi, Will, Tatiana, Ticiane, bem-vinda. Bom, pessoal, o tema da live de hoje foi uma ideia que surgiu de uma conversa que eu tive ontem mesmo com um paciente, e aí eu pensei, poxa, isso precisa virar uma live. Mas antes de entrar no tema, eu vou me apresentar, porque sempre tem gente nova chegando por aqui. Então, o meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista, eu sou especialista em glaucoma e catarata, sou do Rio de Janeiro, e estou aqui com vocês no Instagram e no YouTube para trazer muita informação sobre glaucoma e com isso ajudar vocês a controlarem o glaucoma e manter a visão por toda a vida. Bom, como é que foi então essa história que rolou ontem no consultório com um paciente? Eu atendi um paciente que me fez uma pergunta que nunca ninguém tinha me feito e que foi uma pergunta super inteligente, então eu resolvi trazer aqui para vocês. O que aconteceu? Esse paciente, ele me falou assim, doutora, você atende muitos pacientes com glaucoma, pessoas, cada um com as suas características, pessoas diferentes, e você certamente vê que tem alguns pacientes que controlam a doença e que enxergam a vida inteira, enquanto outros pacientes acabam perdendo a visão e ficando cegos. E aí ele me perguntou, doutora, eu tenho esse perfil do paciente que fica cego pelo glaucoma? Felizmente, esse paciente de ontem não tinha esse perfil e eu tranquilizei ele. É claro que a gente nunca pode descartar esse risco, mas eu tranquilizei ele e eu vim trazer essa informação para vocês também. Quais são as características do típico paciente que perde a visão pelo glaucoma? Isso é importante de vocês identificarem para vocês saberem se vocês são pessoas que têm um risco mais elevado de cegueira e que, portanto, precisam de um tratamento mais rigoroso. Então, vamos lá. O que faz uma pessoa ficar cega pelo glaucoma? Bom, o que os estudos mostram sobre esse assunto é que existem uma série de fatores que fazem com que a pessoa com glaucoma perca a visão. Tem um deles que é o mais importante de todos, é o que se destaca. Esse fator ele está presente na grande maioria das pessoas que perdem a visão, que é o diagnóstico do glaucoma tardio, já com a doença em estágio muito avançado, tá? Cuidado! Eu não estou dizendo que todo mundo que descobre o glaucoma em estágio avançado vai perder a visão. O que eu estou dizendo é que dentre as pessoas que perderam a visão, muitas delas descobriram o glaucoma já em estágio avançado. Então esse é disparado o principal fator de risco para o glaucoma evoluir para a cegueira. É se você só descobriu a doença já em estágio avançado. Então, quem está me vendo aí, se descobriu o glaucoma em estágio inicial, isso já é um ponto muito a seu favor, tá? Isso já diminui e muito as suas chances de cegueira pelo glaucoma. Então, esse é um dos fatores mais importantes, é o estágio da doença no momento em que a gente faz esse diagnóstico do glaucoma. Se a gente faz o diagnóstico no começo ou se a gente faz o diagnóstico em estágio avançado. Outro fator que é muito importante é se a pessoa tem caso de glaucoma na família em que as pessoas também ficaram cegas. É muito diferente quando vem um paciente para mim e eu pergunto para todo mundo essa questão do histórico familiar porque é muito importante. E aí eu pergunto, seu fulano, tem alguém com glaucoma na família? E aí ele me diz, minha mãe tem, mas ela trata, tá tudo bem, tá enxergando bem.
Maravilha, o histórico familiar é muito importante. Agora, eu mudo o meu olhar quando eu pergunto se tem caso de glaucoma na família, e aí a paciente me responde: doutora, minha avó ficou cega, minha mãe ficou cega, minha tia tá ficando cega. Esse é um histórico familiar que é muito mais grave e me chama muito mais atenção do que aquele paciente que tem um caso de glaucoma na família que está controlado. Então, se tem um histórico de que as outras pessoas na família também perderam a visão, isso pode significar que a sua genética talvez seja de um glaucoma um pouco mais agressivo. E aí o que a gente faz é responder no controle, tá? Também fazendo um controle mais rigoroso desses casos, tá? Outro fator de risco que é muito importante também para cegueira e que eu falo bastante aqui, eu tenho certeza que muitos de vocês já sabem, é a grossura das córneas. A grossura das córneas, ela é avaliada por um exame que se chama paquimetria. Todo mundo que tem glaucoma precisa fazer esse exame de paquimetria e saber se tem córnea fina, córnea normal ou córnea grossa. As pessoas que têm córnea fina, elas têm um pouco mais de chance de ficarem cegas pelo glaucoma do que as pessoas que têm a córnea grossa. Então, quem tem a córnea grossa tem um pouquinho de proteção contra o glaucoma. Quem tem a córnea fina não tem essa proteção, então a chance de cegueira acaba sendo maior nesses casos. Relembrando, já falamos aqui 3 pontos que estabelecem o risco de cegueira. O primeiro, mais importante de todos, o estágio em que a doença é diagnosticada. Quem descobriu o glaucoma avançado tem mais chance de cegueira. Segundo, o histórico de pessoas na família que ficaram cegas pelo glaucoma. Terceiro, córnea fina. Tem outros 2 fatores que eu vou falar para vocês. Quem está chegando agora e perdeu o começo da live, amanhã, 10 horas da manhã, vai estar gravada no YouTube. O Marcos acabou de descobrir aqui o próximo fator que eu ia falar. Ele perguntou se o diabetes é um agravante. Não só o diabetes, mas as doenças cardiovasculares mal controladas como um todo. Quais que são as doenças cardiovasculares? Diabetes, hipertensão arterial, obesidade, colesterol alto. Então, quem não está se cuidando, quem está só em casa no sofá comendo hambúrguer e que está com pressão alta, glicose alta, obeso, essas pessoas também têm mais chance de cegueira pelo glaucoma. Então, bora se cuidar, viu, gente? E o quinto e último fator que eu vou falar aqui é o tipo do seu glaucoma. Por quê? Quem não sabe, não está acompanhando os vídeos, mas glaucoma não é tudo a mesma coisa. Tem tipos diferentes, aliás, tem vários tipos diferentes de glaucoma. E existem formas de glaucoma que têm mais chance de cegueira do que outras. Eu vou dar alguns exemplos de algumas formas de glaucoma que são mais graves. O glaucoma neovascular, que é o glaucoma decorrente de alterações dos vasos sanguíneos da retina, é um glaucoma bastante grave e com mais chance de cegueira. O glaucoma uveítico, que é o glaucoma decorrente das inflamações dentro do olho, também são tipos de glaucoma de difícil controle. O glaucoma de ângulo fechado tem mais chance de cegueira do que o glaucoma de ângulo aberto. Então, isso é outra coisa que vocês têm que estar atentos. O tipo de glaucoma. Quem não sabe, o exame que diz o tipo de glaucoma é o exame de gonioscopia. Então, já falei da paquimetria, que é o que diz a grossura da córnea. Já falei da gonioscopia, que é o que diz o tipo de glaucoma. Falei de estágio de glaucoma, mas não falei do exame. O estágio do glaucoma, o exame que diz, é o exame de campo visual, tá?
Além desses três, os outros dois exames essenciais, retinografia e OCT de nervo óptico. Então, todo mundo tem que estar com esses exames em dia, porque é baseado nessas informações que a gente vai saber se o seu risco de cegueira é baixo ou é alto. Então, relembrando, estágio do glaucoma quando ele foi diagnosticado, o seu histórico familiar, a grossura das suas córneas, o seu tipo de glaucoma e a presença de doença cardiovascular. Esses são os fatores que vão influenciar no seu risco de cegueira. Agora, se você que tá acompanhando aqui desde o comecinho a live, tá aí pensando assim, Samantha, meu Deus do céu, eu tenho todos esses fatores, o que eu faço? Vou ficar cego, eu sento e choro, eu me desespero, o que eu faço? Nada disso. Calma, porque nada disso é lei, tá, gente? Não quer dizer que porque sua mãe ficou cega, você também vai ficar cego, tá? É claro que tem que ter mais cuidado nesses casos, sim. Então, se você se identificou com muita dessas coisas que eu falei e você considera que você tá dentro desse grupo de pessoas que tem maior risco de cegueira pelo glaucoma, eu quero que você faça duas coisas. A primeira coisa que eu quero que você faça é procurar uma oftalmologista que seja especialista em glaucoma. Todo oftalmologista trata glaucoma, mas nesses casos em que o risco de cegueira é mais significativo, é essencial que você faça o seu tratamento com uma oftalmologista que seja especialista em glaucoma. Então, se o seu glaucoma foi diagnosticado em estágio avançado, se a sua córnea é fina, se você tem um glaucoma de ângulo fechado que é mais agressivo, se você é hipertenso, diabético, sua avó ficou cega, nesses casos, você precisa de um tratamento com um especialista em glaucoma. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu quero que você faça é que você também seja muito rigoroso com o seu tratamento. Porque não adianta você estar com o melhor oftalmologista do mundo, ele fazendo todo o tratamento bonitinho, se você não faz a sua parte. Então, o tratamento depende do trabalho dos dois, é uma parceria entre médico e paciente. O que é você fazer a sua parte? É você pingar os seus colírios na hora certa, respeitar o intervalo certinho. Se é de 12 em 12 horas, é de 12 em 12 horas religiosamente. Não é a hora que você lembra de pingar. Se você vai viajar final de semana, você vai levar o colírio, você não vai esquecer o colírio em casa. Se você precisa que... vamos supor que seu oftalmologista recomendou medida da pressão de 3 em 3 meses. Você vai marcar lá na sua agendinha e você vai fazer as suas consultas de 3 em 3 meses. E aí você não vai ficar atrasando e perdendo data de consulta, nem perdendo data de exame, tá? Você vai cuidar da sua saúde, você vai se alimentar bem, você vai fazer atividade física. Então, tem que cuidar da sua saúde como um todo, tá? Não adianta ficar preocupado só do olho e se alimentando super mal, se enchendo de gordura, com colesterol alto, porque vai prejudicar o seu glaucoma. Então, cuide da sua saúde como um todo. E assiste todos os vídeos do Papo Glaucoma no YouTube, porque tem muita, mas muita dica. Uma pessoa que tem um risco maior, ela precisa entender muito bem a doença dela para fazer esse melhor controle, tá? Então tem que ter um controle mais rigoroso, tanto por parte do oftalmologista quanto por parte do paciente. É dessa maneira que a gente consegue, mesmo um glaucoma difícil desse, com todos esses fatores de risco que eu falei, se a gente for rigoroso, a gente consegue sim controlar a doença. Agora depende de dedicação sua e da sua oftalmologista também. Pessoal que tá chegando agora, Tamires, Eunice, Tatiana, boa tarde para vocês. Não se preocupem de terem perdido o começo da live, porque é só vocês irem amanhã, 10 horas da manhã, lá no YouTube do Papo Glaucoma, que a live vai estar gravada lá. Não vai ficar gravada aqui no Instagram, mas vai ficar gravada lá no YouTube. E agora eu vou começar aqui a responder as dúvidas de vocês. Quem quiser mandar dúvida, pode mandar no chat,
mas o jeito mais fácil de eu te responder é mandando nesse balãozinho com a interrogação, porque aí eu acho sua dúvida com mais facilidade. Vamos lá. A Maria perguntou qual é a espessura da córnea que é a ideal. Para glaucoma, o númerozinho mágico da córnea que a gente gosta é de 555. Então, córneas que têm menos de 555 no exame de paquimetria, a gente considera como córneas finas. E córneas com mais de 555, a gente considera com córneas de espessura boa, tá? Agora, esse é o referencial para glaucoma, porque tem várias doenças que dependem da córnea e que vão usar outros números como referência. Mas para glaucoma, o númerozinho mágico da córnea é 555. Vamos lá para a próxima dúvida. Pessoal, hoje eu só vou responder as dúvidas que forem especificamente sobre esse tema, tá? De risco de cegueira. Dúvidas sobre outros assuntos, a gente deixa para outro dia. A Luana Santos fez uma pergunta muito interessante. Prestem atenção todos vocês, porque eu tenho certeza que muitos de vocês vão se identificar com o que eu vou falar. Ela pediu para eu falar aqui sobre as pessoas que têm o glaucoma agressivo somente em um olho. Vamos lá. O glaucoma, na enorme maioria das vezes, ele afeta os dois olhos. É muito raro a pessoa ter glaucoma em um olho só. Pode acontecer, mas não é comum. A grande maioria das pessoas que têm glaucoma, elas têm glaucoma nos dois olhos. Mas o glaucoma, ele não se comporta da mesma maneira nos dois olhos, tá? É muito comum as pessoas que têm glaucoma terem um olho que tem uma doença um pouco mais agressiva, que é mais difícil de controlar, e ter um outro olho que responde melhor com o tratamento. Eu costumo dizer para os meus pacientes que os olhinhos com glaucoma, eles são que nem filhos, sempre tem um que dá mais trabalho, sabe? Então, sempre tem um olho que a doença é um pouco mais difícil de controlar. Então, isso é extremamente comum. A pessoa ter um glaucoma de difícil controle em um olho e esse olho ter mais chance de cegueira, e num outro olho a doença ser um pouco mais leve, a gente consegue controlar melhor e aí esse outro olho a chance de cegueira reduz bastante, tá? Vamos lá para mais perguntinhas. Opa, choveu pergunta aqui agora, hein? Aproveitando o ensejo que eu falei dessa diferença de agressividade, Modo Nina perguntou se pode colocar o colírio só no olho que está pior. De maneira nenhuma, porque senão você vai acabar ficando com dois ruins em vez de um ruim e um bom, tá? Então a gente não trata só o olho ruim e deixa o outro piorando por conta dele, não. A gente precisa tratar os dois. Até porque, importante a gente lembrar que o tratamento do glaucoma, ele não reverte a perda de visão. Ele serve para manter a visão que você tem. O que já foi perdido, nós não conseguimos devolver com o tratamento. O que nós conseguimos é manter a sua visão. Então, tem que tratar mesmo o olho que tem o quadro mais leve, que é para ele não chegar nesse ponto de ter perda de visão. A Maria do Carmo perguntou se a córnea pode ser fina em um olho e grossa no outro. Não é comum, a não ser que a pessoa ou tenha feito alguma cirurgia ou tenha alguma doença das córneas. O mais comum é a córnea ser bem semelhante nos dois olhos. Vamos lá para a próxima dúvida. A Maria das Graças perguntou o que é considerado um glaucoma avançado. Ótima pergunta também. Vamos lá. A gente classifica o glaucoma em estágios de acordo com quanto que ele tirou da sua visão. E o exame que mede a perda de visão pelo glaucoma é o exame que se chama campo visual ou então
campimetria, muita gente chama desse nome também de campimetria. Esse exame, o que ele faz? Ele mede toda a área da sua visão periférica para ver se houve ou não alguma perda pelo glaucoma e o quanto de perda. Quando uma pessoa tem glaucoma, mas o campo visual é totalmente normal, isso significa que esse é um glaucoma inicial. Esse é o estágio que a gente quer que seja feito o diagnóstico do glaucoma. Ou seja, essa pessoa não perdeu nada de visão pelo glaucoma. A gente detectou essa doença muito no comecinho. E como o tratamento é capaz de manter, essa pessoa que descobriu o glaucoma com campo visual normal, ela tem grandes chances de, se fizer o tratamento certinho, manter essa visão normal pela vida toda. A partir do momento que já apareceu alguma alteração no exame de campo visual, a gente já passa a considerar esse glaucoma como moderado, pelo menos, tá? E aí, dependendo do tamanho e da localização dessa perda de visão, a gente vai considerar esse glaucoma ou moderado ou avançado, tá? As pessoas que já têm muita perda de visão periférica e que o exame de campo visual vem com aquela periferia toda apagada, com a visão bem fechadinha, nós consideramos esses os glaucomas avançados. Então, quem descobriu o glaucoma já no estágio de perda de visão periférica importante, tem maior chance de cegueira, e aí tem que seguir esses conselhos que eu dei para evitar que isso aconteça, tá? E ninguém perguntou isso, mas eu já vou aproveitar, porque eu sei que essa é uma pergunta que sempre surge quando eu falo nesse tema. Sempre alguém me pergunta: ah, mas todo mundo que tem glaucoma vai ficar cego um dia? É claro que não, tá? No mundo, considerando, se eu pegar todas as pessoas que têm glaucoma no mundo e tirar uma estatística, em torno de 11% das pessoas ficam cegas. Agora, tem que considerar que nesse bololô tem gente que está super dedicada ao tratamento, que nem vocês que estão aqui me assistindo, e tem gente que nem vai no oftalmologista, que não faz exame nenhum, que um mês pinga o colírio, no outro mês não pinga, tá? Então, se eu considerar pessoas que tratam direitinho que nem vocês, certamente essa estatística vai cair, tá bom? Vamos para a próxima pergunta. Ah, achei aqui. Sabia que alguém ia perguntar. A Selma perguntou se mesmo um glaucoma de ângulo fechado moderado é possível tratar sem cegueira. Então é mais ou menos o que eu estava falando. A gente tem opções de tratamento para controlar o glaucoma em todos os estágios. Então, seja um glaucoma inicial, moderado ou avançado, existem diferentes opções de tratamento para todos os estágios de glaucoma. Tem alguns tratamentos que são bons para glaucoma inicial, tem alguns tratamentos que são bons para glaucoma avançado. Então, mesmo se você é uma das pessoas com risco maior que descobriu o glaucoma em estágio avançado, tem tratamento para você sim. E aí é aquilo que eu falei, seu controle tem que ser mais rigoroso, você vai ter que se dedicar mais a esse tratamento. Mas tem opções de tratamento sim. Próxima dúvida. Gente, tem tanta pergunta aqui hoje, vocês gostaram do tema, hein? Porque tem tanta pergunta que tá até difícil de eu filtrar aqui o que eu vou responder. Eu vou responder a Maria de Fátima Freitas. Ela pergunta se ficar nervosa piora o glaucoma. Vamos diferenciar. Esse ponto, ele é importante, mas não tão importante quanto os que eu falei no começo da live. Então é importante a gente separar um pouquinho e não colocar o estresse dentro daqueles fatores mais importantes que eu falei no começo, tá? Mas além daqueles que eu falei, tem outros fatores que influenciam e o estresse é um deles. O estresse que eu falo é principalmente aquele estresse que você tá no dia a dia, sabe? Não uma coisa pontual.
Mas aquele estresse de você estar sempre estressado com o trabalho, briga em casa, problema para resolver, dívida. Então não é aquela coisa pontual assim do putz, bati o carro, tô estressado hoje. Isso é uma coisa pontual. O estresse que é mais importante para o glaucoma é aquela pessoa que está sempre estressada, tá? Esse estresse, ele prejudica sim o controle da pressão ocular, ele modifica os nossos hormônios e hormônios que são um pouquinho prejudiciais para o glaucoma, então ele prejudica sim. Agora, não dá para botar a culpa no estresse, porque eu vejo alguns pacientes fazendo isso. Eu vejo alguns pacientes que eles querem tirar a culpa deles de não ter feito o tratamento bonitinho e jogar a culpa no estresse. Aí fala, poxa, eu pingo colírio, mas esse meu trabalho me deixa muito estressada. O estresse é um fator menor, tá? Dentre todos esses que eu falei. Então, se você faz o seu tratamento certinho, isso sim é que vai garantir o controle. Mas é claro que se você foge desse estresse, isso vai ajudar também, tá? Então, tem que evitar esse tipo de estresse sim, mas não dá para botar a culpa da sua doença no estresse, não. Ele é um fator pequeno comparado com os outros fatores de controle da doença, tá bom, pessoal? Então, o estresse é ruim, mas nada disso de falar que você tem glaucoma por causa do teu chefe. Deixa o chefe quieto, viu? Próxima dúvida. A Eli Marques perguntou se a córnea fica sempre na mesma medida ou se ela tem alterações. A grossura da córnea é uma coisa que não muda muito durante a vida, não. Inclusive, a paquimetria é um exame que a gente repete com uma frequência bem menor do que os outros exames. Então, o seu risco não vai, de repente, aumentar porque a sua córnea afinou de uma hora para outra, não, tá? Fica tranquilo em relação a isso. Eu imagino que essa deva ser a preocupação por trás da pergunta, né? Quem tem a córnea normal deve estar aí pensando, poxa, será que minha córnea pode afinar de uma hora para outra e aí isso aumentar o meu risco de cegueira? Não. A córnea muda se a gente faz alguma cirurgia especificamente da córnea, como a cirurgia de correção de miopia, por exemplo. Por isso a gente não indica esse procedimento de correção de grau a laser em pessoas que têm glaucoma, porque vai afinar a córnea. Então essa cirurgia modifica. E algumas doenças da córnea podem levar a uma modificação da grossura dela durante a vida. Mas se a sua córnea é saudável e se você não fez nenhuma cirurgia na córnea, vai ter pequenas variaçõezinhas, mas nada muito significativo a ponto de aumentar o seu risco, tá? A próxima questão, teve tanta gente que tocou nesse ponto, eu fui passando aqui as perguntas e achei um monte de coisa. Então esse é um ponto importante da gente frisar. Todo mundo presta atenção agora, gente, isso é muito importante. Sempre que a gente percebe que a gente tem uma doença grave, a gente fica desesperado e a gente quer recorrer a soluções milagrosas. E soluções que, na grande maioria das vezes, não tem comprovação científica nenhuma e que só vão te deixar emocionalmente esgotado e consumir dinheiro, inclusive. Por que eu estou falando isso? Porque eu vi zilhões de comentários aqui que nem deu tempo de eu comentar, tanto na caixinha de perguntas quanto no chat, de pessoas perguntando sobre formas de tratamento que não tem absolutamente nenhuma comprovação científica. Por exemplo, exercício, vitamina, luteína, tá? Então, tudo que eu falo aqui para vocês tem embasamento científico. Tá? Eu não falo nada aqui para vocês de achismo, nem de coisa que eu inventei. Nada disso que eu tô falando aqui fui eu que inventei, tá? Tudo isso é conhecimento científico e não é de um estudo, não. Porque quando a gente lê um estudo só, é muito fácil que aquele estudo tenha sido manipulado, tá? São coisas que eu falo baseado em dezenas, em centenas de estudos
feitos por médicos diferentes em universidades diferentes e que comprovam os mesmos resultados, tá? Então, é muito fácil pegar um estudo que diz que tem um exercício que melhora o glaucoma, porque quem é essa uma pessoa que fez esse estudo, sabe? Nada que eu falo aqui para vocês está baseado nesses fatos isolados. Tudo que eu falo aqui é cientificamente comprovado. Se tiver um mínimo de dúvida, se isso for só uma hipótese, eu vou deixar isso muito claro para vocês, tá? E aí, vocês entram naquelas ciladas de colírio de luteína, de exercício visual, de remédio que ainda está em estudo em animal e que você nem sabe se o coelhinho ficou vivo depois daquilo ali. Então, gente, pelo amor de Deus, sigam o que tem comprovação científica, porque com a saúde de vocês não dá para ficar brincando, tá? Então, cuidado se as pessoas que vocês estão ouvindo com essas soluções mágicas, procura saber se elas são oftalmologistas. É muito fácil de descobrir, é só ir no site do Conselho Federal de Medicina e digitar o nome da pessoa lá, que vai aparecer na busca se aquela pessoa tem um cadastro no Conselho Federal de Medicina, tá? Então, hoje que a gente está falando de risco de cegueira, é especialmente importante a gente falar dessas curas milagrosas, desses remédios milagrosos que o pessoal fala por aí, porque são justamente esses pacientes que estão em maior risco que costumam cair no conto do vigário dessa galera que tá milionária ganhando dinheiro vendendo exercício para visão, tá? Pessoal que tá pedindo para deixar a live salva, aqui no Instagram não vai ficar, mas no YouTube vai ficar, não se preocupem não, que amanhã, 10 horas da manhã, a live já tá lá no YouTube para quem perdeu o começo. E quem perdeu o começo e não tá entendendo nada dessa bagunça que tá aqui atrás de mim com um monte de fita colada ali na parede, vai rolar cenário novo nas próximas semanas. Enquanto não fica pronto, vocês vão acompanhando a baguncinha da montagem do cenário novo aqui. Cacá, obrigada pelo carinho, que bom que te acalmou. Deixa eu achar... Eu vou estourar um pouquinho o tempo, gente, porque vocês mandaram muita pergunta, então eu acho que merece a gente passar um pouquinho mais do tempo da live para responder algumas dúvidas a mais. Fugindo um pouquinho, na verdade eu vou fazer um desvio parcial do tema para responder o José Armando Silva. Ele pergunta se tem a possibilidade de haver uma cura daqui a alguns anos. Não é um desvio completo do tema não, porque para essas pessoas que estão com maior risco de cegueira, o que a gente mais quer é que tenha uma cura definitiva daqui a alguns anos. Mas vamos lá, o que a gente tem de um pouco mais concreto em relação à cura de glaucoma, tá? Os estudos mais recentes, eles têm focado em duas questões, modificações genéticas, tá? Porque o glaucoma é uma doença de origem genética, então se a gente conseguir modificar o que está de alterado ali naquela genética, a gente pode ter uma possibilidade de cura, tá? Isso é bastante complexo, não é uma coisa simples de se fazer, os estudos são extremamente iniciais, mas se tem um gene com defeito que faz com que não circule bem o humor aquoso e aquela pessoa tenha glaucoma, de repente eu posso substituir esse gene por um gene que funcione normal e fazer com que aquele humor aquoso passe a circular normal e aí evitar ou reverter um quadro de glaucoma. Isso é uma questão extremamente inicial, nada nem próximo de concreto, tá? Outra questão que é muito, mas muito inicial são estudos de regeneração de nervo óptico com células-tronco. Também são estudos extremamente iniciais, então não tem nada minimamente concreto de informação para eu trazer para vocês, nada nem perto de ser testado em um ser humano, tá?
Mas a gente nunca sabe em quanto tempo que a ciência vai evoluir, porque pode ser que isso seja estudo para 50 anos, pode ser que daqui a uma semana um cara doido tenha uma ideia genial e isso avance em 5 anos, o que normalmente avançaria em 50. Então é muito imprevisível falar de tempo, tá? Mas com a tecnologia que tem hoje, a gente não tá nem perto de cura. Mas não fiquem tristes com essa resposta, tá? Porque se por um lado a gente não tem nada minimamente concreto para cura, a gente tem cada vez mais opção de tratamento, tá? Então, cada ano que passa é um tratamento novo que aparece para glaucoma, seja opções de laser mais moderno, opções de cirurgias novas que a gente não tinha antes, colírios novos sendo lançados, medicações novas sendo testadas, tá? Então, eu só falo para vocês aqui quando a coisa já tá mais engatilhada, tá? E mais perto do ponto de a gente ter uma aplicação prática daquilo. Mas tem muito estudo. Então, a tendência é que com o passar do tempo, essas chances de cegueira que a gente está conversando nessa live de hoje, elas vão ser cada vez menores, porque a gente vai ter cada vez mais recursos de tratamento, tá? Para vocês terem noção, uma pessoa com glaucoma há 100 anos atrás, ela só tinha um tipo de colírio que podia pingar, ela não tinha nenhuma opção de laser, ela tinha uma cirurgia que estava começando, na verdade 100 anos nem tinha, mas uns 80 anos atrás já tinha uma opção de que estava começando. Então, eu acho que a gente sempre tem que ter uma visão positiva de tudo, porque quando a gente encara a coisa de uma maneira positiva, já é meio caminho andado para resolver o problema. Então, se você é um paciente que tem uma visão positiva, isso certamente vai ajudar no seu tratamento. Então, se você é o que tem a visão negativa e que tá, poxa, caramba, eu tenho uma doença, acabou com a minha vida, tudo e tal, pensa pelo lado positivo. Se você tivesse nascido há 100 anos atrás, você só ia ter um colírio para usar. Hoje em dia, você vai na farmácia, tem uns 50 colírios diferentes para glaucoma, tem uns 5 tipos de laser diferentes, tem uns 15 tipos de cirurgia diferentes. Então, olha como vocês têm sorte de estar numa época onde a gente tem tanto mais opção de tratamento para oferecer para vocês. Então, aproveitem isso. A melhor maneira de aproveitar isso é vocês acompanharem com uma especialista em glaucoma. Eu sei que nem todo mundo consegue, porque eu sei que muitos de vocês moram em cidades do interior e que não tem especialista, mas vê se você consegue uma vez por ano fazer uma viagenzinha para uma cidade que tem um especialista e fazer uma avaliação mais completa do teu caso e aí aproveitar tudo isso que tem de novo de tecnologia para vocês, tá bom? Bom, pessoal, eu me animei aqui com o tema, falei bastante, vocês não devem estar aguentando mais me ouvir falar, mas eu vou dar uma breve resumidinha nesses assuntos que a gente falou, porque muita gente chegou depois, mas vai estar gravado no YouTube amanhã, tá, pessoal? Então, a gente conversou sobre os 5 fatores de risco mais importantes para a cegueira por glaucoma. O estágio avançado da doença, então se você já descobriu o glaucoma, já com muita perda de visão, o risco de cegueira é maior. Se a sua córnea é fina, o risco de cegueira é maior. Se você tem outras pessoas na sua família que ficaram cegas, o seu risco de cegueira também é maior. Se você não está cuidando bem do seu coraçãozinho, seu risco de cegueira também é maior, tá? E se você tem um dos tipos de glaucoma mais graves, o seu risco de glaucoma também é maior, certo? Então, isso daí vocês têm que ter em mente, identificar o risco de vocês. Quem falou aí, opa, meu risco é baixo, não tenho nenhum fator. Isso não quer dizer que você pode relaxar no seu tratamento, tá? Quem não tem esses fatores de risco, pessoal, cuida direitinho também, tá? Não vai se acomodar nisso, não, porque é aí que vira avançado e é aí que vira um problema, tá? Então,
não se acomode, tá? Se você não tem os fatores de risco, cuide para que eles não venham a aparecer no futuro. E se você tem os fatores de risco, não se desespera. Procure uma especialista de glaucoma que você confie, seja rigoroso, se dedique ao seu tratamento e acompanhe todos os vídeos. Semana que vem tem mais uma live. Quem quiser sugerir temas para as próximas lives, a da semana que vem já tem tema certo e é um tema que vocês gostam pra caramba, então fiquem de olho aqui, inclusive um dos temas mais pedidos nos últimos tempos. Quem quer pedir algum tema específico para live, é só me mandar mensagem no direct. Quem eu não respondi, porque foi muita pergunta, gente, não dá, nem se eu ficasse aqui o dia inteiro eu ia responder tudo, mas quem eu não respondi, vocês podem guardar a dúvida ou para a caixinha de pergunta que vai estar amanhã nos stories, ou então para a live de perguntas e respostas que acontece uma vez por mês, que é a live de tema livre, que vocês perguntam o que vocês quiserem, tá? Bom, me acompanha aqui no Instagram, me segue aqui, se inscreve lá no YouTube do Papo Glaucoma, porque com isso você vai ter todas as informações para manter o seu glaucoma controlado e com isso enxergando pela vida toda. Um ótimo final de semana, muito obrigada pela companhia de sempre de vocês e até a próxima!